O Ministério da Saúde diverte. Ao persistirem as brisas, o médico deverá ser afastado. Olá você que acompanha o Justificando, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, direto desse cenário caótico de 2017, com Temer na presidência, Eunice Oliveira no Senado e Rodrigo Maia na Câmara. Essa é a sua santíssima trindade do momento. E eu não poderia começar esse programa sem desabafar sobre isso. Mas é que, gente, caiu o avião que tava o Teori, caiu, o cara morreu, o cara era ministro da STF, só tem 11. Caiu um avião que tinha um cara dentro, tem 10 agora. Quais eram as chances disso acontecer? Antes do Teori morrer, as chances do Alexandre de Moraes ir parar no STF era zero. Quando você assistiu a última coisa sobre o jardineiro paraguaio, a gente não fazia a menor ideia de que isso podia acontecer. É tipo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Com a diferença de que o Trump vai sair daqui 4 anos e o Alexandre vai durar até 2043. Você que tá assistindo esse programa do futuro, saiba que tá foda. Feito esse pequeno desabafo, eu vou fazer outro. Alexandre ganhou a disputa contra Ives Gandra Filho, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E eu só disse isso para fazer um link, que esse é o Coisas que você precisa saber, especial trabalhosta, para falar sobre reforma trabalhista, terceirização sem limites, negociado sobre o legislado, o fim da greve, o fim do FGTS, precarização dos tribunais, isso que eu nem tô levando em consideração, todos os absurdos que vão acontecer na mão do nosso querido jardineiro paraguaio. Sem mais delongas, não trabalhe em crise, pense, bora lá! Aí, agora, discutir que isso é um absurdo, o absurdo está chancelado pelo Supremo. E o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Terceirização sem limites. Cara, essa é uma realidade completamente plausível. Ou vai rolar pela via judicial, com o STF, que tá julgando a súmula 331 do TST, que eu vou explicar o que é, calma. Ou vai rolar pela via legislativa, com a aprovação de alguns projetos de lei, que eu também vou explicar o que é, calma. Pensa que a terceirização já é gigante do jeito que ela é, por conta de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que basicamente é a única coisa que regula a terceirização no Brasil. É essa súmula que permite você contratar uma empresa para contratar alguém para alguma função que você precisa. E isso, por incrível que pareça, sai mais barato do que contratar essa pessoa diretamente, o que não faz o menor sentido, mas isso é capitalismo, porque a terceirização é tipo um leilão do trabalhador. Eu quero contratar alguém e eu quero pagar pouco. Quem dá menos? Só que a terceirização da súmula do TST vale só para atividades meio. Que diabo são atividades meio? Com recursos tecnológicos, vamos para um hospital. Exemplo clássico de atividades meio aqui seriam a portaria, a faxina e a segurança. A atividade fim de um hospital é cuidar das pessoas, e para isso você tem os médicos e enfermeiros. O faxineiro, o segurança e o porteiro, eles não vão fazer uma cirurgia em você, mas sem eles também não tem hospital. Bom, o que está em julgamento é a ampliação da súmula para todos os casos, ou seja, hipoteticamente um hospital vai poder terceirizar os médicos, as escolas, os professores e por aí vai. E quando eu digo por aí vai, é porque por aí vai mesmo. Nada impede, inclusive é provável que comece a rolar as quarteirizações, ou seja, você terceirizar uma empresa para contratar um médico e essa empresa contratar outra empresa para contratar o médico. Ah, Igor, por que você tá pesando tanto em cima da terceirização? Qual o problema de contratar alguém para te contratar alguém? Qual o problema de querer o funcionário mais barato? A resposta para tudo isso é que a terceirização rompe a lógica do direito do trabalho, porque transforma o trabalhador em mercadoria. E isso quem está dizendo é o Justificando. Mas antes quem disse isso foi a Organização Internacional do Trabalho. Mas fora isso, o que eu posso te adiantar é que os terceirizados recebem salário 24% menor do que os empregados diretos, trabalham em média 3 horas semanais a mais, sofrem mais acidentes de trabalho e ficam mais doentes. A terceirização atualmente é infinitamente maior entre pessoas sem escolaridade e de baixa renda, que acabam sendo tratados como trabalhadores de segunda classe. E se não bastasse, a terceirização pega em cheio as mulheres, já precarizando quem recebe 80% do salário dos homens e a quem,
pela estrutura do patriarcado, sempre tem sido delegado os trabalhos meio. E digo mais, a terceirização também pega em cheio as pessoas negras, que por sua vez recebem menos do que as pessoas brancas. E agora imagina as mulheres negras, que por sua vez recebem menos que os homens negros, que por sua vez recebem menos que as mulheres brancas, que por sua vez recebem menos que os homens brancos. E quem recebe mais do que os homens brancos? Ninguém recebe mais do que os homens brancos. Mas o pior é o seguinte, o terceirizado não tem nem pra quem reclamar, porque ele não trabalha na empresa, ele é terceirizado, ele tá lá de gaiato no navio. Então os caras não tem como se unir e fazer o sindicato dos terceirizados da empresa tal, porque na primeira greve, essa empresa manda todo mundo embora e contrata outra terceirizada e fim de papo. A gente tá cagando e andando pra terceirização porque em suma não é o homem branco que é terceirizado, porque quando começarem a terceirizar o médico, o advogado e o engenheiro, aí prepara as panelas. E agora vem comigo, por que não terceirizar os juízes, os promotores e os ministros do Supremo e a gente passa a viver numa matrix louca onde todo mundo é terceirizado e não existe empregador direto em nenhum aspecto da sociedade? Nem o Black Mirror pensou nessa hipótese, meus amigos. O silêncio não está na rua, não. O silêncio está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso, sabe? Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Agora eu vou falar uma outra parada, uma reforma trabalhista que também pode rolar de duas formas. A primeira forma pelo STF, que já está rolando na real, e a segunda através de projetos de lei que tratam do negociado sobre o legislado, que significa em suma deixar que as negociações coletivas prevaleçam sobre a lei. A questão central disso é que rola putaria, meus amigos, rola putaria, rolam acordos completamente bizarros e se ficar decidido que esses acordos prevaleçam sobre a lei, o trabalhador vai always se ferrar. Vamos aos exemplos práticos e ilustrativos. Exemplo número 1. Por lei, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, mas no interior de São Paulo já rolou acordo entre a prefeitura e o Sindicato dos Servidores Municipais prevendo jornada de trabalho de 72 horas semanais. Ficou divertido para você agora? Exemplo número 2. O intervalo entre jornadas de trabalho deve ter no mínimo 11 horas. Você precisa tirar um relax de 11 horas antes de voltar para o seu trabalho de novo, considerando que você dorme 8 horas e fica no mínimo 1 hora no busão. Mas no Pará já rolou acordo entre o Sindicato dos Portuários e uma indústria que prevê o descanso de apenas 6 horas para os funcionários. Ou seja, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Exemplo 3. No Ceará já rolou acordo entre sindicato e indústria de laticínios, permitindo a realização de revista íntima nos funcionários, o que simplesmente não pode. Mano, tem acordo que você nem fica sabendo que rola. Tem acordo que é aprovado sem o aval dos trabalhadores da categoria, sem fazer assembleia, sem fazer porra nenhuma, porque vale tudo. E o negócio é o seguinte, enquanto os projetos de lei não forem aprovados, deixa que o STF vai fazendo a parte dele. Theory e Barroso já deram decisões ano passado, validando acordos coletivos sobre a lei. O problema de tudo isso é que o negociado sobre o legislado é o fim do direito do trabalho, ponto. Primeiro porque o sindicato patronal tem toda a vantagem na hora de sentar para fazer um acordo coletivo com o sindicato do trabalhador, porque os caras estão com o dinheiro na mesa, o bagulho é todo deles e é isso aí. E segundo, que é zoado, mano, é dia de loucura, dia de maldade, não vai ter CLT, não tem nada, só vale acordo. E nessa, por mais que tenha um acordo que é uma vitória do trabalhador, vai ter 80 que foram zoados e o trabalhador se ferrou. A reforma trabalhosta do governo golpista de Michel Temer pretende flexibilizar os direitos trabalhistas que supostamente estão dificultando a criação de postos de trabalho. E esses direitos são justamente a limitação da sua jornada de trabalho, a limitação das suas férias e a limitação dos seus intervalos intrajornadas. Esse tipo de direito, na visão do governo, é coisa ultrapassada. A gente tem que dar um upgrade nisso aí. E um upgrade representa muito bem a ideologia dominante do empresariado brasileiro, que é uma ideologia escravocrata. Já deram uma olhada na lista suja do trabalho escravo? O discurso é esse. Para sair da crise e dar lucro para as empresas, a gente precisa gerar emprego. E para gerar emprego, a gente precisa descumprir a legislação trabalhista. Essa é a condição que foi posta. No direito deles, ninguém vai mexer. Agora no direito de quem já tá fudido, foda-se. Já estão encomendados
Bem que eu pedi uma pastilha. Eu gostaria de chamar esse take de o fim da greve. Isso porque está rolando o corte de vencimento dos servidores públicos em greve. O que isso significa? Que o STF decidiu recentemente, no dia 27 de outubro, para ser preciso, que o gestor público tem o dever de cortar o salário de quem fizer greve. Fez greve, tá sem salário. Em outras palavras, acabou a greve. Se você resolver fazer uma greve para protestar, seja lá o que for, condições de trabalho, igualdade de gênero, democracia, saúde, educação, paz mundial, não importa. Você vai ficar sem salário. E não importa sequer se o que você está pedindo é justo ou se é uma completa idiotice, tipo intervenção militar constitucional. Não importa se é um direito, se é justo, se é abusivo, não importa nada. Na verdade verdadeira, para não ser injusto, o STF reconheceu apenas uma opção onde o salário dos servidores públicos não seriam cortados em caso de greve. E esse caso é quando o Estado estiver atrasando o pagamento dos servidores públicos. Ou seja, não tem o que cortar. Cara, greve é um direito, mas tem greve que é oportunista mesmo, tem greve que é abusiva mesmo, tem greve que é tosca mesmo, enfim. Mas pra ferrar esse tipo de greve, os caras acharam mais fácil ferrar todo e qualquer tipo de greve. E isso tudo que eu falei no âmbito público, porque no âmbito privado, cada vez mais o judiciário, ó, nos grevistas. Mas não basta acabar com a greve, tem mais. Por quê? Porque o céu, meus amigos, o céu é o limite. E agora vamos falar sobre precarização da Justiça do Trabalho. Todo ano, as justiças federal, civil, trabalhista, Ministério Público, Defensoria apresentam o orçamento para o ano seguinte. São eles dizendo para o Congresso, olha, coloca aí na lei orçamentária que nós aqui do Ministério Público vamos precisar de 2 bilhões para o ano que vem. Daí o Congresso pega a proposta, diminui um pouquinho o valor, como sempre, e aprova, sem novidades. A questão é, esse ano eles pegaram o orçamento proposto pela Justiça do Trabalho e cortaram em cerca de 30% das verbas de custeio e 90% dos recursos destinados para investimentos. Mas quando eu digo eles cortaram, me refiro em especial a uma pessoa, o deputado federal e atual ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é o relator da lei orçamentária. Sim! Ele, o mesmo cara que fez os cortes orçamentários da Justiça do Trabalho, é o cara que já disse publicamente: eu tenho alergia à Justiça do Trabalho. Ou seja, o que você pode esperar desse cara? Fica claro que existe um tratamento discriminatório em relação à Justiça do Trabalho. E eu digo isso porque os demais ramos do judiciário sofreram cortes de 40% a 15%. A Justiça do Trabalho foi 90%. Só não vê quem não quer ver que existe uma luta ideológica cujo objetivo é ferrar a Justiça do Trabalho. Porque na cabeça dos caras, a Justiça do Trabalho é a culpada pela crise. A Justiça do Trabalho prejudica as empresas. A Justiça do Trabalho é zoada. E pior, muito disso é divulgado pela mídia como sendo verdade, quando na verdade verdadeira, uma das maiores vítimas dessa crise tem sido justamente a Justiça do Trabalho. E digo mais, todas essas ideias e projetos de lei de flexibilização das leis trabalhistas que eu vou citar e que eu já citei nesse programa existiam antes da crise econômica. Não tem nada de inovador aí, não é nenhum Nobel da Economia que está propondo essas soluções. São os mesmos setores e os mesmos políticos defendendo os mesmos interesses desde sempre. Justiça do Trabalho está aí mesmo para amansar os trabalhadores, porque sem Justiça do Trabalho já tinha ocorrido uma revolução há muito tempo. Só que essa reforma trabalhista que está rolando é das raposas contra o galinheiro. Com esses cortes orçamentários, vários tribunais vão ter que fechar as portas. Não para protestar, até porque se protestar fica sem salário. Eles vão fechar as portas simplesmente porque não tem verba para pagar conta de luz, segurança, que é terceirizado, by the way, e infraestrutura básica. Além de dezenas de tribunais reduzirem o horário de trabalho, também ficou suspensa a nomeação de novos juízes para substituir os que estão se aposentando e estão mandando embora todos os estagiários, porque sempre sobra para os estagiários. Outra coisa preocupante é que não tem verba para manter o processo eletrônico, que custa caro, é servidor, é tecnologia, é internet, cabos, essas coisas que eu claramente não entendo nada. E vários tribunais do trabalho hoje são 100% digitais, então imagina, vai ser o caos.
porque não vai dar mais para digitalizar os processos, ou seja, a gente vai voltar para o papel. Os tribunais regionais de Pernambuco, Paraíba, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Tocantins, Rondônia, Acre e Goiás já anunciaram a redução do horário de atendimento ao público para economizar energia. O Tribunal de Justiça do Paraná tem a situação mais radical, eles sequer estão diminuindo o horário de funcionamento, eles estão ameaçando fechar a porta mesmo, porque não tem verba para nada. E na Bahia, para economizar energia, as audiências estão acontecendo com o ar-condicionado desligado. Você tem noção do que é uma audiência trabalhista na Bahia sem ar-condicionado? É tipo aquele programa No Limite. Só que não é na selva, é no fórum. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho foi ao Supremo sustentar a ilegalidade desse corte orçamentário que claramente só ferra com eles. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux You, que negou o pedido sustentando que não era função do judiciário intervir nessa questão. Fux You foi seguido pelos ministros Edson Fachin, aqui viemos, Luiz Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e ele, sempre ele, Gilmar Mendes. A Justiça do Trabalho, eu tenho alergia à Justiça do Trabalho. Alergia. Quando o assunto é Justiça do Trabalho, existe uma figura que você precisa conhecer, que também está por trás de tudo isso. É ninguém mais, ninguém menos do que Ives Gandra Filho, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ives Gandra, também conhecido como Ives Gandalf, isso porque, assim como eu e talvez como você, ele é fã do Senhor dos Anéis, a ponto de já ter escrito 2 livros sobre o assunto. Ele também é da Opus Dei, que é uma organização bem bacana e que está super em alta. Também foi ele, em suas decisões como juiz, que disse que a natureza destina as mulheres ao trabalho doméstico, que o casamento é só entre o homem e a mulher, e que um homem que casa com outro homem é a mesma coisa que um homem casar com um cavalo. Ele também baseia suas decisões nas jurisprudências mais atuais do momento, que são a Bíblia, a Santa Teresa Beneditina da Cruz, e também baseia suas decisões na filosofia oriental do Yin Yang. E se você se achava uma pessoa aleatória, busque ler as decisões de Ives Gandra. Mas ainda se ele fosse um católico pelos trabalhadores, por exemplo, do tipo que divide o pão, que multiplica os peixes, que anda na água e apronta várias peripécias. Mas não, ele não é esse tipo de católico. Foi ele, enquanto presidente do TST, que premiou a Fiesp e a Friboi com a Ordem de Mérito da Justiça do Trabalho. Vamos por partes. O que significa dar esse prêmio para Friboi? Significa dar o prêmio para a empresa campeã em acidentes do trabalho. São centenas de processos no Brasil referentes ao descumprimento sistemático de normas de saúde, normas de segurança, demissões em massa, práticas de assédio moral, contaminação com larva da carne servida aos funcionários e vazamento de gás amônia, que eu não faço a menor ideia do que é, mas se você colocar no Google Imagens gás amônia, a primeira foto que aparece é desse cara usando essa roupa. Portanto, me olhando assim por cima, me parece algo perigoso. Até o rei Roberto Carlos já processou a Friboi porque ela rompeu o contrato de garoto propaganda com ele, já que as propagandas não estavam rendendo quanto eles esperavam. E o que você espera de fazer propaganda de carne com um cara que é vegetariano? Mano, vai ser burro assim lá na cara do chapéu, né, mano? Mas eu não vou nem comentar que eles são uma das maiores doadoras de recursos para as campanhas eleitorais no Brasil, sempre com lobby à la House of Cards na escolha do ministro da Agricultura. Agora, quanto à Fiesp, também medalha Ordem de Mérito da Justiça do Trabalho, ela com seu vice-presidente Benjamin Stanbrandt, que disse, aspas, nos Estados Unidos o trabalhador come um sanduíche com a mão esquerda e opera a máquina com a mão direita. Não tem problema nenhum. E um almoço de 15 minutos. No Brasil devia ser a mesma coisa. Mas voltando ao Ives Gandalf Filho, foi ele que disse em entrevista para o jornal o Globo que a justiça trabalhista precisa ser menos paternalista para tirar o país da crise. E ironizou dizendo ainda que a justiça trabalhista entrega de mão beijada indenizações de milhões de reais aos trabalhadores. Mano, Ives Gandalf is on fire! O cara tá manipulando informações. Para vocês terem uma ideia, em 2015 tivemos 2.600.000 ações trabalhistas, não porque os trabalhadores têm muitos direitos, mas justamente
porque o costume nacional é não respeitar esses direitos. E eu digo isso porque 40% das ações são de cobrança de verba rescisória. Ou seja, é o cara que foi mandado embora e não recebeu. O que você pode esperar de Yves Gandalf? Pode deixar que eu mesmo respondo essa. Ele foi até o Congresso pedir para que não se investisse na Justiça do Trabalho. Isso ocorreu precisamente no dia 4 de outubro de 2016, quando ele pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que retirasse de tramitação mais de 30 projetos de interesse da Justiça do Trabalho. Propostas que incluíam desde a criação de 100 novas varas da Justiça do Trabalho até a contratação de mais de 6.000 servidores e 200 juízes. Para concluir o take de Yves Gandalf, ele é tão lockstrot que a maioria dos ministros do TST assinaram uma nota de repúdio contra ele. E além do mais, ele também conta com o repúdio de toda a estrutura do judiciário que atua na esfera trabalhista, o que inclui juízes, advogados, procuradores do trabalho, servidores públicos, o justificando eu e espero que agora você também. Se você acha que acabou, não acabou. Na semana passada, o Temer enviou para o Congresso um projeto de lei para acabar com parte da multa sobre o FGTS em casos de demissão sem justa causa. Toda vez que a empresa manda um trabalhador embora sem justa causa, ela paga uma multa de 50% do que foi recolhido de FGTS ao trabalhador. 40% fica com o trabalhador e 10% fica com o governo. O Temer quer acabar justamente com esses 10%. Só que esses 10% representam tanta grana que foi com esse fundo que foi feito Minha Casa Minha Vida, o Cidade Melhor e o Água e Luz para Todos. De novo, alegando modernização, geração de empregos, o fim dessa multa é mais um incentivo porque deixa mais barato ainda para as empresas mandarem embora um funcionário e terceirizar a rodo. Não sei, eu não sei jogar tênis, não sei jogar ping-pong, não sei jogar handball, eu sei pedalar. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu sei nadar. Exercício que eu pratiquei a vida inteira, mas eu por acaso não sei jogar tênis. Só para finalizar, vou dar uma pincelada sobre o lance da contribuição sindical. Isso porque tá rolando projeto de lei para tirar o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, o que no final das contas vai esvaziar o caixa dos sindicatos e com isso tirar o poder de mobilização dos caras. No Brasil, o sindicato é de fato uma questão muito louca e muito problemática, porque os caras são extremamente pulverizados, tem sindicato para tudo, e quanto mais sindicato tem, menos força política eles têm, e com isso alguns ou muitos acabam sendo cooptados pelo governo. Mas a reforma sindical partindo desse governo e não da própria base trabalhadora é mais um passo de enfraquecimento do trabalhador frente ao patrão. Isto aqui, na verdade, acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. E isto foi apresentado nas 10 medidas. Quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários. Agora pega tudo isso e bate no seu liquidificador cerebral. Terceirização sem limites, fim da indenização do FGTS, fim do direito de greve, fim da contribuição sindical, negociado sobre o legislado, precarização dos tribunais trabalhistas, Yves Gandalf ditando as regras e você tem, senhoras e senhores, tempos modernos. Acabou o programa. E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, que é o sorteio de livros. Dessa vez a gente vai sortear um livro chamado Crise Econômica, Flexibilização e o Valor Social do Trabalho, de um colunista nosso muito fera, Átila da Hold, conhecido aqui na nossa redação como Átila Uno, da editora LTR. A gente vai sortear 5 livros, 3 para a galera do Facebook. Para você participar, basta simplesmente compartilhar esse vídeo. Compartilhou, tá no sorteio. E para a galera do YouTube, 2 livros. Para participar, basta você comentar "eu quero um livro" e prometer mentalmente pra gente que você vai indicar o nosso canal do YouTube para todos os seus amigos. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta.